Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Olá, amigos queridos do coração. Olha, eu queria dizer para vocês que o Centro de Estudos Allan Kardec de Aparecida de Goiânia faz um trabalho muito bonito de divulgação do Espiritismo. E especialmente nesse mês de setembro, em que a gente dedica, principalmente para a valorização da vida, o SEAC tem feito aí palestras, né, com vários convidados, e também tem gravado alguns vídeos interessantes para a gente poder acompanhar, notadamente nessa questão do valor, da imortalidade, da doação e do amor que significa a vida. Então, pela vida, sim, lutemos e trabalhemos cada vez mais. Acompanhe a programação do SEAC, nesse mês de setembro especialmente, muita coisa importante você vai poder assistir. Aproveite. Muito boa noite a todos. Estamos aqui nesse dia 12 de setembro de 2024 para a continuação da live do mês de setembro do SEAC. E para a nossa reflexão, vamos ler sobre a família. Aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Está em Paulo, Timóteos, mensagem de André Luiz. E na continuação das lives de Setembro Amarelo, hoje temos um convidado muito especial, que é um amigo de longas primaveras, vamos colocar assim, um amigo muito especial, muito querido por nós e pela família, e vamos convidá-lo aqui para estar conosco aqui pela primeira vez aqui em nosso canal do SEAC, Centro de Estudos Allan Kardec. E lembrando a todos também que estamos ao vivo também pela Rádio Web SEAC 97. Então, uma transmissão simultânea pelo canal do YouTube e pelo canal do SEAC, Centro de Estudos Allan Kardec. Uma boa noite, meu amigo Emílio Brasileiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor Ailton. Obrigado, queridos amigos do SEAC, Centro de Estudos Allan Kardec. Estamos aqui para matar essa saudade com esse grande amigo, aproveitar o programa para trocarmos as nossas renovadas energias de muito carinho, muita amizade. Coisa boa.
O nosso amigo e meu amigo particular, o Emílio, a gente tem muita história, né, ao longo de alguns anos. E ele é professor, ele é pesquisador e escritor. E ele trará para nós, essa noite de hoje, no Setembro Amarelo, sobre já lançado o livro, mas aqui com o SEAC ele está, vamos colocar a palavra, relançando conosco aqui. Então a gente fica muito agradecido ao amigo pela oportunidade de estar junto conosco aqui do SEAC, através do YouTube, da Rádio Web SEAC 97, e lá nós transmitimos músicas, as lives e também os vídeos 24 horas por dia, com a programação extensa. E aqui, o canal do SEAC, não deixe de dar o seu like e, a partir de agora, vamos passar ao nosso companheiro para que ele possa explanar para nós sobre essa obra magnífica. E, ao final, teremos alguns minutos para o diálogo a respeito dessa obra e da trajetória do nosso próprio querido amigo Emílio Brasileiro. Com você, meu. Muito obrigado. Que Jesus esteja entre nós. Falar sobre o Tratado dos Evangelhos é como falar de Jesus, porque é um estudo a respeito do nosso amado Mestre. Jesus é uma mente perfeita. Quando nós estamos em sintonia com o Evangelho, a sua mensagem nos esclarece e liberta. Mas os seus exemplos nos motivam a agir. O comportamento de Jesus nos motivam a agir e a seguir o Sermão da Montanha, as parábolas e tantos ensinamentos que ele nos deixou. Então, ficarmos em sintonia com essa mente superior e procurarmos agir como ele agiu, realmente é uma redenção para o espírito. É transformar a nossa encarnação, ou cada encarnação nossa, na melhor das últimas encarnações. Muito bem. Vou fazer aqui um resumo do que é realmente o Tratado dos Evangelhos. Essa obra de 864 páginas, que já se encontra em vários estados, todos os estados brasileiros, recomendada para o culto do Evangelho no lar e para o estudo nas casas espíritas também. Muito bem. A principal fonte de informações históricas e sagradas a respeito de Jesus está nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, chamado de evangelhos canônicos. O protagonismo e os ensinamentos do Mestre estão ricamente descritos nesses 4 evangelistas, que não mediram esforços para que chegassem até nós, da forma mais vívida possível, as palavras e as ações de Jesus. É esse o material, a pedra fundamental e a base que nós utilizamos para construir esse estudo sistematizado dos evangelhos. Não se trata apenas daquele estudo, procuramos fazer um trabalho objetivo. Cada episódio, primeiro porque todos os versículos dos 4 evangelhos são comentados nesse trabalho. Primeiro, os 4 evangelhos estão unidos. No ano 2000, nós lançamos esse livro, o livro dos evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, reunidos num só. O tratado é o livro dos evangelhos comentado, ou seja, comentado à luz da nossa doutrina espírita. Então, nós procuramos desenvolver esse trabalho abordando o aspecto científico, filosófico e religioso.
Mas eu diria que ele é mais científico. Ele é mais científico e filosófico, porque nós procuramos interpretar os ensinamentos e as atitudes, os fenômenos, as curas de Jesus, dentro de uma visão de ciência, já que a nossa doutrina espírita é uma filosofia espiritualista, mas também é uma ciência, é a ciência do espírito. Então, essa obra, ela detalha cada passagem dos 4 evangelhos, reunidos sem que eles percam a essência, de forma que o leitor fará uma reflexão ampla e fundamentada em cada versículo. Harmonizar os 4 evangelhos é uma tarefa incomum, mas procuramos fazer essa harmonia e fazermos esse trabalho, esse estudo. Os 2 livros fundamentais que utilizamos para fazer esse trabalho foram as obras de Kardec e a obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, que fez um estudo científico, também filosófico, um trabalho espírita, a respeito dos evangelhos. Claro que outras obras, escritas por Emmanuel, outras obras de outros autores, outros teólogos, cientistas, até de outras denominações religiosas no sentido cristão. Então, depois de quase 20 anos de pesquisa, chegou a hora da colheita, né? Foram quase 20 anos. Depois concluímos esse livro em 2019. Até 2022, passamos a revisar esse trabalho. Ele passou por muitas revisões e já vai para a sua 3ª edição. A primeira edição ele esgotou em 2 meses. A segunda edição já saiu da gráfica para as livrarias e distribuidoras, já com toda a segunda edição comprometida, distribuída. Então, uma obra cheia de detalhes. Que realmente busca aproximar o leitor do nosso mestre. Então, para mim foi um trabalho maravilhoso poder estar sempre em sintonia com Jesus por intermédio desse trabalho. Quando terminamos essa obra, é que descobrimos que Santo Agostinho foi o diretor espiritual desse trabalho. Interessante, né? Como os espíritos fazem quase 20 anos no anonimato, e ao final, para que eu pudesse dar o título ao livro, veio a intuição de que eu deveria procurar na biografia de Santo Agostinho, ou na bibliografia dele. E ele escreveu o tratado sobre o Evangelho de João. Aí, quando eu olhei, eu falei, aqui, Tratado dos Evangelhos. Lançamos o livro dos Evangelhos, agora o Tratado dos Evangelhos. Então, nós procuramos manter fidelidade aos evangelistas pelas traduções e, evidente que buscamos fazer de tal maneira que fosse fácil para o leitor. É um livro fácil. A minha neta de 10 anos está lendo esse livro. Então, é um livro fácil, até a criança entende. Uma linguagem simples, acessível, mas como o evangelho é profundo, o trabalho também exigiu profundidade. Muito bem. Falar um pouquinho, o livro tem 12 capítulos. 12 capítulos. No capítulo 1, nós descrevemos o nascimento de João Batista e de Jesus, com detalhes. As visitas de Maria e Isabel, dos pastores, dos magos, bem como a fuga ao Egito, o brilhante momento do menino Jesus entre os doutores do templo, e, por fim, a chamada vida oculta de Jesus. No capítulo 2, nós expomos o início do ministério de Jesus, o despertar das multidões pelos anúncios de João Batista, as tentações e a organização do discipulado.
além dos primeiros sinais da vida pública de Jesus em Jerusalém. No capítulo 3, descrevemos as primeiras curas do nosso mestre. Aos samaritanos, em Cafarnaum, em Betsaida, às margens do mar da Galileia, nas sinagogas. Nesse capítulo, nós descrevemos as curas de possessos, paralíticos, as doenças, diversos tipos de males físicos e espirituais. No capítulo 4, nós elucidamos certos ensinamentos de Jesus. É o capítulo do Sermão da Montanha. Trata da descida do monte, o alerta para as bem-aventuranças, a importância para fazer brilhar a luz interior, cumprir a lei, sermos fiéis, praticarmos a caridade e a lei de amor e humildade. É nesse capítulo que Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, a não jurar, não julgar, não desperdiçar energia, ter cautela com os falsos profetas e buscar, acima de tudo, o reino dos céus. A expansão dos ensinamentos de Jesus é detalhada já no capítulo 5, quando nós ampliamos o estudo dos fenômenos das curas. As curas presenciais e à distância, pela palavra ou pelo toque. Além disso, são retratados outros fenômenos, como a multiplicação dos pães, o aplacar da tempestade e o caminhar sobre as águas. É nesse capítulo que as mulheres recebem destaque ao ungir os pés de Jesus e acompanhar suas viagens à frente das multidões. As primeiras parábolas são relatadas nesse capítulo também. Quando Jesus utiliza o cotidiano para melhor explicar o caminho para o reino dos céus, que abrange, por exemplo, o ato de semear, o tesouro escondido, a pérola, a rede e a candeia. Já no capítulo 6, já estamos na metade do livro, né? Incluímos aí os episódios de mais curas e discursos mais diretos, francos, e que despertaram a oposição dos judeus. Não só dos judeus, mas dos fariseus, dos saduceus, e até mesmo alguns discípulos e parentes de Jesus. As curas realizadas em Betesda, Genezaré, na Cananéia, na Galileia, em Betsaida. E a segunda multiplicação dos pães, a transfiguração de Jesus, trazem esse capítulo esse destaque especial. Também ele faz o discurso do pão da vida, a impureza do homem, as obras do Filho e do Pai, e os ensinamentos acerca do amor e da caridade. Já no capítulo 7, ele ocorre no cenário principal, que é na Judéia. Marca esse capítulo inúmeras curas, parábolas. Estamos aí em pleno movimento da missão de Jesus. Não só as parábolas, mas também as advertências dele e o início das perseguições contra ele em Jerusalém e no povoado da Samaria. Muito bem, ele também participa da festa dos tabernáculos e passa pelas argumentações no templo. Almoça com fariseus, desvencilha-se dos guardas e cura cegos, mudos, uma mulher corcunda. Ele utiliza mais uma vez de parábolas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, do avarento, da figueira estéril, do grão de mostarda, do fermento e da semente. Jesus defende a sua missão e a sua autoridade também. Faz advertências aos escribas, aos fariseus, aos doutores da lei, aos judeus incrédulos, e deixa bem claro que ele é a fonte da água viva, além de ser o bom pastor, a luz do mundo, que é maior que Abraão, que é o Filho de Deus. Então, nesse capítulo, Jesus já se identifica como o Messias. No capítulo 8, ele fica do outro lado do Jordão, perto de Jericó,
onde mais uma vez promove curas. Jesus deve ter curado mais de 3 milhões de pessoas. Não foram milhares de pessoas, foram milhões de pessoas que ele curou. Foi tanta cura que nós percebemos isso no Evangelho. Inúmeras vezes, cerca de 3, 5 mil, 7 mil pessoas, a maioria pessoas doentes, enfermas, e os evangelistas dizem, e ele curou a todos. Foi tantas curas que João, o evangelista, em seu evangelho diz, no final, que se fosse relatar tudo que ele fez, o mundo não caberia de livros. Ou seja, as curas que tem nos evangelhos são apenas alguns exemplos de seu poder, do que ele era capaz de fazer. Né? Nesse capítulo também, 8º, ele lança sua triste profecia e manda uma mensagem a Herodes, que Herodes o ameaçava. Uma mensagem de coragem, dizendo que continuaria a sua missão. Jesus fala do perdão das ofensas. Jesus também fala da humildade, da postura. Isso me lembra muito a obra de André Luiz, Sinal Verde, psicografada pelo Chico. E essa obra de André Luiz, Sinal Verde, é um livro de etiqueta cristã, de comportamento, como se deve. Então, Jesus também fala dos primeiros lugares, da grande ceia, da ovelha perdida, da dracma perdida, filho pródigo, parábola do administrador infiel, o rico e Lázaro, o joio, parábola do credor incompassivo, o servo trabalhador, a parábola do juiz iníquo, do fariseu e do publicano, e dos trabalhadores da vinha. Jesus faz comentários a respeito do divórcio, do celibato, abençoa as crianças e afirma que o reino de Deus está dentro de nós. E nos alerta também para o desprendimento dos bens materiais. No capítulo 9, ele relata Jesus começa a preparar os discípulos para o término de sua missão. Continua com curas, relata novas parábolas, revela passagens que nos marcam profundamente. Nesse capítulo fala sobre a ressurreição de Lázaro, a visita à casa de Zaqueu, a unção por Maria de Betânia e a famosa entrada triunfal em Jerusalém. Nesse capítulo 9, são feitas menções aos episódios em que Jesus chora, prediz seu sacrifício no Gólgota, anuncia sua hora na cruz, prediz a ruína de Jerusalém e ressalta o poder da fé. Entre suas parábolas, nesse capítulo, tem a dos 2 filhos, aos lavradores maus e as bodas. No capítulo 10, fala das conspirações, profecias e consolações. Ele fala sobre a destruição do templo, o princípio das dores, a predição do fim do ciclo expiatório da terra. Esses elementos estão em consonância e também fala das ações de Judas, a última ceia, a previsão da negação de Pedro, a missão do Consolador e o anúncio de seu breve retorno, através do Consolador. As parábolas ainda se fazem presente. Nesse capítulo 10, Jesus fala sobre a parábola da figueira, do servo vigilante, dos servos bons e maus, das 10 virgens e dos talentos. As orações de Jesus por si mesmo, pelos discípulos, marcam a sensibilidade desse capítulo. O penúltimo, capítulo 11, talvez seja o mais angustiante, o mais difícil para mim, escrever sobre a sua dor no Getsemane. Que ele termina esse capítulo, termina aos pés da cruz. Foi aí que Pastorino também terminou sua obra.
quando Jesus foi crucificado, ele não teve condições de prosseguir, porque desencarnou além da crucificação. E nesse capítulo se fala sobre os momentos mais difíceis de Jesus. Sua passagem perante Anás e Caifás, as zombarias sofridas, as agressões, os interrogatórios humilhantes, as flagelações, cura de espinho, muitos escárnios até a crucificação. Aí, enfim, vem o capítulo redentor, capítulo 12, em que vem o ressurgimento do Mestre depois da crucificação. Os fenômenos da aparição de Jesus, às mulheres, aos discípulos, no caminho de Emaús, a Pedro, aos 12, a incredulidade dos discípulos diante do anúncio de Maria Madalena, as instruções de Jesus e, finalmente, o seu retorno à casa do Pai. Então, resumo, a visão panorâmica acerca do trabalho. O Tratado dos Evangelhos não tem o objetivo de esgotar o assunto. Talvez seja o início de um estudo. Há muito ainda que se falar sobre Jesus. Cada parábola sua pode ser interpretada de diversos modos. Existem aspectos pouco falados em nossos estudos. Por exemplo, Jesus e a sua convivência. Jesus nos falou em amor ao inimigo, mas não conviveu com inimigos. Falou em perdoar sempre, mas ele não conviveu com pessoas desrespeitosas. Particularidade. Outra coisa que também nos chama a atenção é que ele, em momento algum, critica o Império Romano. Ele não critica o Império Romano. Porque ele sabia que lá na frente, no futuro, Roma traria o seu evangelho. A função de Paulo e Pedro em Roma e os cristãos romanos marcaram época. No Coliseu, tem um livro que fala só sobre o Coliseu. Milhares de pessoas foram sacrificadas, todas romanas. Senadores romanos, tribunos, soldados, gente da classe alta, média e baixa, social, de Roma. Morreram, deram suas vidas, em nome de uma fé, porque eles não conheceram Jesus. Nenhum daqueles romanos conheceram Jesus. Mas as suas notícias, os seus ensinamentos, abraçaram essa fé. Tempos depois da perseguição, o Império Romano adota o Evangelho, os ensinos desse profeta judeu, como religião oficial do Império Romano. E graças a isso, nós temos o Novo Testamento. Nós temos os Evangelhos que nos esclarecem a respeito do seu trabalho e também após a sua saída desse planeta. Nos livros Atos dos Apóstolos e as epístolas dos seus discípulos, especialmente as de Paulo, e finaliza com o Apocalipse. Então, interessante, por que Jesus não criticou o Império Romano, que explorava, cobrava altas taxas de tributos, de impostos, e quando chegaram até ele, ele disse, dá a César o que é de César. Ele criticou os fariseus, os saduceus, os judeus, mas em momento algum ele abre a boca para criticar o Império Romano. É impressionante isso. Como ele curou filho de centurião, servo de centurião. Há uma tradição que diz que ele curou o filho de Pilatos.
E por isso que a mulher muito grata, a esposa de Pilatos, falou a respeito de Jesus, dizendo que Pilatos não se comprometesse. Mas Pilatos foi pressionado. A gente percebe que Pilatos foi pressionado pelo Sinédrio, porque ou ele condenava, ou ele seria denunciado ao império como alguém que estava ali acobertando um profeta judeu que se dizia rei dos judeus. Então, quando ele apresenta Jesus Barrabás, Barrabás tinha o nome de Jesus também. Jesus Barrabás, ele era um nacionalista, lutava pela independência da Judéia diante do jugo romano. E era hábito soltar um prisioneiro. Não foi o povo que preferiu Barrabás, era o pessoal do templo. O julgamento foi feito pela manhã, de madrugada, pelas pessoas do templo. O povo ainda dormia. A população amava Jesus, que quase todos foram curados por ele. Então tudo foi feito na calada de uma madrugada, da noite, a prisão dele, para que não causasse um tumulto em Jerusalém. Então tem muita coisa do Evangelho sobre o comportamento dele. A gente fala muito dos ensinamentos dele, suas parábolas, seus ensinamentos. Nós precisamos analisar também o seu comportamento. Saiu de Nazaré para morar em Cafarnaum, porque em Nazaré ameaçaram-no de morte, e da sua família ele era incompreendido. Seus irmãos o chamavam de louco. Certa feita, saíram de Nazaré, foram até Cafarnaum, para dizer que ele era louco e ele deveria voltar para Nazaré. E seus irmãos, junto com a sua mãe. Sua mãe foi induzida a ir até lá, muito mais para desmoralizá-lo do que propriamente porque queriam que ele voltasse. E quando disseram, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então precisamos, claro que pela mãezinha dele tinha um carinho imenso. No alto da cruz, ele se preocupou com a mãe. Não queria que ela ficasse com os irmãos. Entregou sua mãezinha a João. E ela viveu até os 92 anos. E João cuidou dela até a velhice. Mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. No alto da cruz se preocupou com a família, se preocupou com o destino da sua mamãe. Então precisamos ler o Evangelho analisando o comportamento dele, as atitudes dele. E suas omissões. Por que ele fez isso e não fez aquilo? Por que ele não fez aquilo e fez isso? Então é preciso que nós pensemos bem sobre as atitudes dele. Tem um momento, por exemplo, que ele viaja fora da Judéia e uma mulher, ao longo do caminho, grita, desesperada pela cura de sua filha. Chegou um momento que Jesus pediu para que a mulher entrasse numa casa. Não se sabe que casa foi essa. E ele diz assim, não sabes que eu não posso tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos? Ou seja, ele veio para os judeus. Ele veio para os judeus. E não para outras pessoas. Aí a mulher, humildemente e sabiamente, disse, mas deixa, Senhor, que pelo menos da mesa dos filhos caiam algumas migalhas para os cachorrinhos. E ele elogia a mulher, demonstrando aos discípulos que a sua mensagem não era apenas para os judeus, é para toda a gente. Do mesmo jeito, nós espíritas precisamos levar a doutrina para toda a gente, não só para os espíritas. O Tratado dos Evangelhos é realmente uma obra espírita, rotuladamente espírita. Mas ele não se destina apenas para o espírita. Evangélicos, católicos, ateus já estão lendo esse livro. Padres estão lendo esse livro. Pastores estão lendo esse livro. E elogiando, bispos da Igreja Católica estão lendo esse livro.
essa obra não é apenas para o espírita, é para todos. Para que todos possam ver e entender o quanto que a doutrina espírita é linda, o quanto que ela é universal. É importante que esse trabalho chegue a toda a gente, para que as pessoas entendam o que é que o Espiritismo pensa sobre Jesus. Não existe ainda uma tradição em nossa doutrina quanto ao estudo dos evangelhos. E por isso muitos irmãos nossos que não são espíritas nem entendem. Nossa, mas o Espiritismo estuda Jesus? O espírita segue Jesus? É impressionante a ignorância. Quando, na verdade, a doutrina espírita está a serviço de Jesus. Ela existe por causa de Jesus. Ela existe para Jesus e com Jesus. Por isso que é uma filosofia, é uma ciência, mas é também uma doutrina que está a serviço de Jesus. Então, o Tratado dos Evangelhos se destina a todas as pessoas. Então, encerramos aqui a nossa fala, desejoso de que esse livro possa chegar até a sua casa, até a sua mesa. Ele já está em todas as plataformas, eu acho que está esgotando, já esgotou a segunda edição, mas ainda se acha no Amazon, ainda se acha na distribuidora Boa Nova, já esgotou, não tem mais livro lá. Mas no Centro Espírita e Radiação Espírita Cristã, aqui de Goiânia tem, na estante virtual ainda tem. Mas são os últimos volumes da segunda edição. Então, desejo a todos uma boa leitura, um bom estudo. E estamos às suas ordens aqui para qualquer informação adicional. Um grande abraço. Que coisa boa. Como a gente diz lá nas Minas Gerais. É muito interessante, durante a sua transcrição dessa obra, que nós nos voltamos a alguns pontos durante a sua fala. E aí, como é uma pergunta que eu sempre faço aos espíritas falantes e escritores, no bom sentido, a minha pergunta e uma curiosidade é: qual a motivação dessa atribuição de escritor para difundir o seu conhecimento da doutrina espírita, que é o Espiritismo, em relação aos livros que você escreveu? E depois temos até uma particularidade a falar aos ouvintes da Rádio Web SEAC 97 e ao telespectador do canal do YouTube do SEAC 97. Qual é essa motivação dessa relação de escrever e o Espiritismo? Porque alguns vêm com missão, outros vêm com desejo de difundir. E a sua? Eu vim pela misericórdia. Escrever esse livro foi um ato de misericórdia de Deus para que eu pudesse fazer. Eu conheço espíritas, conheço estudiosos do espiritismo, que poderiam fazer esse trabalho de forma muito melhor do que a minha. Jesus preferiu escolher talvez o menos esclarecido, talvez o mais indisciplinado, para fazer esse trabalho. Eu conheço pessoas que poderiam fazer esse trabalho de forma bem melhor do que eu. Mas foi um presente que a espiritualidade nos concedeu, fazer esse trabalho. Foi um presente de misericórdia. Ou seja, através desse trabalho, eu pude conhecer melhor Jesus, estar mais próximo a Ele. Quando a gente faz um trabalho desse, a gente é movido pelo amor ao nosso mestre. Mas depois a gente descobre que é Ele que nos ama. A potência desse amor vem dele mesmo. Então, eu considero esse trabalho como um presente de Deus.
E aí eu lembro do que Jesus disse. Ou seja, não foi entregue aos doutores, embora eu tenha doutorado, mas não foi entregue aos doutores para fazer esse trabalho. Então, Jesus escolheu um pequenino, lá do interior da Bahia, um menino, ou seja, entregou a um pequenino para fazer esse trabalho. E fico feliz com isso, com essa incumbência, fico feliz com essa missão, né, de ter me aproximado mais do Mestre através desse trabalho. Para você que está nos assistindo, estará assistindo essa live gravada lá no YouTube, também na Rádio WebCA 97, essa indução dessa motivação de uma pergunta é porque o meu amigo, vamos colocar meu amigo em particular, o mídio brasileiro, é um amigo em que nós nos conhecemos há quase 30 anos. E lá no comecinho, ele estava ainda fazendo ainda as pesquisas da primeira obra que ele apresentou no começo da live, e a gente estava até há poucos minutos falando sobre do envolvimento das relações, ele como escritor, e ele caminhando nas madrugadas mesmo, aqui de Goiânia, em um determinado local de moradia, que eram vizinhos, e a gente ficava falando sobre a vida dos discípulos, o movimento dos discípulos com Jesus e a relação das pregações de Jesus. Então foram algumas noites que é onde eu tive o privilégio e a felicidade de estar com esse amigo Emílio, que desde que eu conheço essa humildade em pessoa. Não é por estar aqui, palavras aqui pela internet ou pela rádio, mas é presencial, é essa criatura mesmo, humana e sensível a essas escolhas e aonde provocamos essa pergunta para justificar a humildade dele. E aí, meu amigo, você fez durante a sua explanação uma indagação da colaboração, vamos colocar, dessa obra em relação, por exemplo, ao lar. E você falou, podemos utilizá-la no culto do lar, que é o Evangelho no lar hoje, que mudou o conceito, né? Qual a sua demonstração para aqueles que estão pela rádio ou pelo YouTube para acolher de como formatar a sua obra para o Evangelho no lar? Qual seria o ponto ideal? Através de estudos ou aleatória? Como que seria essa base do tratado dos Evangelhos? Boa pergunta. O livro tem 277 episódios. Cada semana a pessoa leria um episódio, né? E aí, ao final do livro, conheceu toda a vida de Jesus. Muitas vezes nós ficamos mais vinculados a alguns ensinamentos, algumas passagens muito importantes, mas não conhecemos todas as passagens. Eu diria que esse livro é destinado muito mais ao lar do que a qualquer outro ambiente. Por quê? Porque uma obra volumosa, raramente a pessoa senta, agora vou ler o livro. Tem gente que já leu esse livro, já está pela segunda vez. Mas, quando a família se reúne, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra, assim, fundamental para o Evangelho no lar. O Evangelho segundo o Espiritismo é a obra da consolação. É a obra que ilumina a cada um de nós. Mas ali, os espíritos não tiveram a pretensão de estudar os 4 evangelhos, mas tirar deles as lições mais proeminentes do nosso mestre. Então, ao lado do Evangelho segundo o Espiritismo,
Então vem uma obra que trata de todas as passagens. Então eu aconselho para o Evangelho, para o Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras do Chico, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, maravilhoso esse trabalho. Não é? O Livro dos Espíritos também, muito interessante. E agora um livro que estuda os 4 evangelhos, num único volume. E que, numa linguagem acessível até as crianças, será possível conhecer toda a vida de Jesus, não apenas os seus ensinamentos. Também o livro A Gênese, de Allan Kardec, é interessante, porque ali fala de algumas das curas de Jesus, dos sinais de Jesus. Mas aqui nesse livro também tem o que Kardec estudou e que nos explica, nos ajudou muito também na obra A Gênese. Então esse livro vai complementar, ele vai ajudar. O propósito dele é fazer com que o leitor conheça toda a vida de Jesus nesses 4 evangelhos que são os mais importantes dentre todos. Então, ao lado da luz do Evangelho segundo o Espiritismo, esse farol maravilhoso que consola todos nós, vamos ter uma outra obra que vai ajudar. Ainda que não é esse grande farol, mas vai ajudar até a entendermos outras passagens que não tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que também não tem na Gênese. Quem tiver a oportunidade também de conhecer o Sabedoria do Evangelho do Carlos Torres Pastorino, essa obra se encontra em PDF na internet. Os 8 volumes. Também poderá ajudar no culto do Evangelho no Lar. Então, o objetivo realmente do Evangelho no Lar é nos aproximarmos dessa mente poderosa de Jesus. Uma mente focada. Eu comparo a mente de Jesus como um canhão de laser, altamente concentrado de energia. Não dispersa. Né? É uma mente altamente concentrada e sintonizada com o nosso poderoso Pai. Então, para o Evangelho no Lar, esse trabalho vai ajudar. Eu acredito que hoje, nós já temos mais de 1.000 famílias, 1.000 lares, mais de 1.000 lares, lendo esse trabalho nos cultos do Evangelho no Lar. E é evidente que a Federação Espírita Brasileira faz um trabalho muito bonito, tem um projeto já em andamento do estudo do Evangelho, o Evangelho Redivivo, que as casas espíritas devem seguir, porque ali tem sido um trabalho maravilhoso que a Federação Espírita Brasileira tem feito. E também esse trabalho poderá ajudar as casas espíritas, mas esse livro vem mais para o Evangelho no Lar. Mas alguns centros espíritas já adotam esse trabalho, juntamente com a programação, acompanhando a programação, o roteiro seguro da nossa Federação Espírita Brasileira. Fiquei muito feliz por ver o anúncio do Geraldo, né, as recomendações, um grande amigo, também tem um livro, né, e a Federação ela não descansa, não repousa no que dizem divulgação do Evangelho. Né, os nossos irmãos são trabalhadores incansáveis, seguindo aí a recomendação do nosso Bezerra de Menezes. Muito bem. Ótimo. E aí você colocou também a importância em que você teve como motivação, como base, o Tratado dos Evangelhos, que é essa obra. Aí você trouxe a parte científica, né? Você narrou de que ela tem um contexto voltado à parte científica, ou seja, de pesquisas. Né? E Exato. como foi para você buscar essas pesquisas de uma forma, vamos dizer assim, didática, para poder colocá-la dentro de cada capítulo
do livro Tratado dos Evangelhos? Buscamos o direito, a matemática, a física, a química, a medicina, para explicarmos algumas passagens. O estudo da própria doutrina em torno da mediunidade, vários tipos de mediunidade que acompanharam o nosso mestre. E poderíamos dizer que, do futuro, a matemática vai ajudar muito a entendermos mais ainda o comportamento, as lições de Jesus. No futuro, será possível calcularmos o retorno da lei em relação às nossas atitudes. Em nossa tese de doutorado, nós defendemos duas ideias. A existência da lei de ação e reação do direito natural, com base na lei de ação e reação de Isaac Newton. E defendemos que a justiça é quântica, porque a cada ação é uma reação, mas a reação a gente não prevê, a gente não sabe. Não sabemos como esse efeito surgirá, como essa cobrança, esse reparo ao dano, ou até o prêmio, as recompensas, como é que elas chegarão. E na física quântica, existe o princípio do indeterminismo, estudado pelo físico alemão Niels Bohr. Então, ele diz que o princípio da incerteza marca o estudo da física no interior do átomo. A física quântica estuda o comportamento do elétron no núcleo do átomo. Quando se injeta uma energia no elétron, numa camada, ele dá o salto quântico. Nesse salto, ele desaparece. Ele vai para outra camada, mas não se pode prever. Então, do mesmo jeito, quando Jesus disse, Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Mas não se sabe quando, como, de que maneira essa espada voltará. Pode vir até em torno como bisturi numa cirurgia, né? Quando a gente passa por uma cirurgia que a gente é cortado e pensa, tem alguma coisa do passado aí, né? O retorno. Ferir com espada, ferir com ferro, estou sendo ferido também. Claro que sob anestesia, mas o pós-operatório sempre dói, né? Então, o retorno da lei. Quando Jesus disse, e não saireis dali enquanto não pagares o último centavo. Agora, como é que isso acontece? Então, no futuro, os futuros Isaac Newtons da doutrina espírita poderão calcular quando, em que século, ou em que milênio, em que ano, em que década esse retorno surgirá. O indivíduo pratica o mal hoje. Como isso acontecerá? Não é fácil, porque depende muito da estrutura espiritual do espírito, do seu nível de evolução intelecto-moral, das determinações do alto de como isso vai acontecer. Não é fácil, mas eu acredito muito na linguagem da matemática. E eu acho que a matemática e a física podem explicar muita coisa em torno de Jesus. Por exemplo, Jesus caminhando sobre as águas. A física explica isso. Nós temos cargas elétricas positivas e negativas. O solo tem cargas elétricas negativas. Cargas elétricas iguais se repelem, diferentes se atraem. Então, quando Jesus caminhou sobre as águas, ele concentrou cargas elétricas negativas em contato com a água, então levita. Qualquer um pode levitar se houver essa concentração de uma quantidade muito grande de carga elétrica negativa na superfície do corpo em contato com a Terra, que é rica em carga elétrica negativa. A transformação da água em vinho, manipulação dos átomos. Então, tem muita coisa que a ciência leiga, entre aspas, né, pode ajudar a ciência espírita na explicação do Evangelho. Estamos só no início desse aprendizado. Como diz o ditado popular, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Então,
nós não estamos falando de comparação, estamos falando de realidade, né? Que é aquilo que a gente vive no planeta chamado Terra, que hoje está em transição, saindo de um mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. E no mundo de regeneração, evidentemente, é o mundo de evolução. E essa evolução, ela não é coletiva, ela é individual. Ou seja, quando Jesus disse em relação aos seus irmãos na terra, como ele dizia, enquanto um estiver em sofrimento, né, ele estaria aqui. Enquanto um estiver rebelde, ele estaria aqui. Enquanto um estiver em dor, ele estaria aqui. Enquanto um revoltado, ele estaria aqui. E em relação ao mês de setembro, ele disse também, entre linhas, de que a valorização da vida faz parte do seu progresso individual. E na soma de todo esse individual é o coletivo. E dentro desse contexto do coletivo, dessa importância da vivência no coletivo, para quase finalizar essa live nossa de hoje, qual recado você deixaria dessa obra magnífica, Tratado dos Evangelhos, na relação interpessoal ou na relação de grupos que hoje estão vivendo nessa era de transformação conforme a nossa narrativa? O estudo de Jesus é um ser atual. Jesus, como já dizia Ernest Renan, foi tão grande que ele não coube na história. E ele é tão grande que não vai caber também na nossa história pessoal. Então precisamos sentir esse amor. O objetivo do estudo do Evangelho é sentirmos o amor de Jesus. Quando nós sentimos esse amor, ainda que uma sensação ainda tão primária, ainda uma sensação ainda tão leve, isso já nos conforta. Há muitos espíritos que trabalham, seus mensageiros, nesse projeto do nosso mestre. Ele é o diretor espiritual do nosso planeta e de outros planetas. Espíritos superiores, anjos puros, espíritos puros, estão a serviço dele, como ele está a serviço do nosso Pai, com o propósito de nós experimentarmos a felicidade de existir como filhos de Deus. Precisamos de alegria. Estamos no ciclo de Roma no dia a dia das nossas experiências. A humanidade está muito presa ao passado ou ao futuro que não chegou. E aí vem a depressão, vem a ansiedade, mas precisamos lembrar o que ele disse. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu trabalho. Fazemos o melhor hoje. Não nos compararmos com ninguém. Vamos ser cada dia melhores em relação a nós mesmos, no processo de autossuperação. Darmos o melhor de nós a cada momento, mas mantendo essa sintonia com Ele, sentindo esse amor que Ele tem por nós. E aí fica muito fácil superarmos as enfermidades, as dificuldades que chegam até nós. Então, quando nós sentimos o amor de Jesus, começaremos a sentir o amor de Deus. Começaremos a sentir esse amor poderoso que o Pai tem por nós. Então, Jesus foi o grande mensageiro do amor do nosso Pai. O amor cobra uma multidão de pecados, o amor sintetiza todas as virtudes. O amor resolve qualquer problema. O amor resolve qualquer problema, né? Então, com amor a gente consegue.
E com Jesus, amando com Jesus, é muito mais fácil, porque o jugo dele é leve, o fardo com ele fica muito mais leve. Então, precisamos estarmos mais ainda próximos a ele. Gratidão pelas palavras, meu amigo. Fico muito feliz. Então, vamos sentir. Mas nesse mês de setembro, em especial, um convite para você que está online, na Rádio Web SEAC 97, ou pelo YouTube, não deixe de dar o seu like e se inscrever em nosso canal. Mas nós temos um convite especial para você que está conosco, você que estará assistindo essa live gravada. Sinta a presença de Jesus nos momentos em que você perceber que alguém está mudando de atitude e de comportamento no seu lar ou no seu grupo familiar. Sinta Jesus naqueles momentos onde esse que mudou de atitude ou de ação, ele está gritando. É um grito de socorro. Então, abrace esse que você percebe com o seu sentimento, com o coração de Jesus e com a mensagem da lei de Deus. E aí, simplificando para nós, amai-vos uns aos outros como eu os amei. É o lema do Setembro Amarelo do SEAC, Centro de Estudos Allan Kardec. Nossa gratidão a todos que estiveram conosco e a nossa eterna gratidão ao amigo do coração Emílio Brasileiro e a toda a sua família. Estenda a nossa gratidão também pela oportunidade e as suas considerações e a sua prece de oração de encerramento dessa live. Depois falamos na sala. Obrigado. Muito obrigado. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, essa confraternização, esse amigo querido que nos inspira a prosseguirmos na tua seara. Que todos nós aqui reunidos nos cerquemos de ti, que aprendamos cada vez mais contigo. Jesus, que a tua paz, a tua luz alcancem toda a terra, todos os lares, todos os ambientes onde existe dor, enfermidade, sofrimento. O Senhor disse que não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Todos nós somos enfermos da alma e por isso precisamos de ti. Muito obrigado, Jesus, e que a tua luz e tua paz esteja entre nós, agora e sempre. Assim seja.